Mecânica da picada de abelha. Se você já foi picado por uma abelha, sabe que pode ser bastante doloroso. Isso ocorre porque as picadas de abelha têm lancetas serrilhadas que dificultam a retirada do ferrão. Quando uma abelha melífera pica um humano, o ferrão e partes dos órgãos internos da abelha são arrancados, resultando em sua morte logo após. Esse é um mecanismo de defesa usado principalmente contra ameaças à colmeia, e é uma ferramenta de uso único para a abelha. Efeitos nos humanos. Uma picada de abelha injeta veneno contendo uma toxina chamada melitina, que causa dor, vermelhidão e inchaço. Esse veneno se dissolve em água, espalhando-se pelo corpo e intensificando a reação. Remover o ferrão rapidamente é crucial porque quanto mais tempo ele permanece, mais veneno é injetado na pele. Abelhas sem ferrão. Curiosamente, nem todas as abelhas podem picar. As abelhas machos e muitas fêmeas de várias famílias, como a Andrenidae, têm ferrões que são tão reduzidos ou inexistem que não são eficazes. Isso significa que elas não podem se defender ou defender suas colônias da mesma forma que as abelhas melíferas. Outro grupo de abelhas é o Meliponini, ou abelhas sem ferrão. Elas são encontradas em regiões subtropicais, como na Austrália, África, Sudeste Asiático e partes do Brasil e México. A maioria das abelhas na América Central e do Sul é sem ferrão, então, se você realmente não gosta de picadas de abelha, agora sabe para onde ir nas férias. Mas como essas abelhas se defendem sem um ferrão? Elas mordem. No entanto, assim como suas primas que possuem ferrão, elas usam suas mordidas para se agarrar ao inimigo até a morte, seja dela ou do inimigo. Portanto, elas também são bastante sacrificiais. As colônias de abelhas sem ferrão podem ter entre 3.000 a 80.000 operárias. Embora apenas algumas espécies produzam mel suficiente para ser colhido por humanos, muitas pessoas, especialmente no Brasil, mantêm abelhas sem ferrão como animais de estimação devido à sua natureza relativamente inofensiva. Se você está procurando um animal de estimação não convencional, uma colônia de abelhas sem ferrão pode ser uma boa opção. O mecanismo de picada. Você já se perguntou como uma abelha decide usar seu ferrão? Para responder a essa pergunta, precisamos entender os feromoníos. Feromoníos são substâncias químicas liberadas por um organismo que afetam o comportamento de outros membros da mesma espécie. No caso das abelhas, os feromoníos são essenciais para sua sobrevivência. Os feromoníos de alarme, um tipo de feromonio liberador, são emitidos imediatamente após uma abelha picar algo. Eles alertam outras abelhas sobre uma ameaça e instruem todas que podem detectar o feromonio a atacar o intruso. As abelhas têm dois limiares internos para medir o nível do feromonio, um para iniciar a picada e outro para parar. Abelhas assassinas. Em 2019, a chance de morrer devido a uma reação alérgica a uma picada de abelha era de 1 em 59.507, ou 0,00168%. No entanto, essa probabilidade aumenta drasticamente quando se trata de abelhas africanizadas, que foram introduzidas no Brasil em 1956. Estas abelhas foram criadas para se adaptar ao clima tropical, mas escaparam e se misturaram com as abelhas nativas, resultando em uma espécie extremamente agressiva e letal que se espalhou por toda a América. Elas são muito defensivas e atacam com grande intensidade até mesmo com a menor provocação. Abelhas africanizadas. Essa espécie já feriu fatalmente mais de 1.000 pessoas, com as vítimas encontradas com até 10 vezes mais picadas do que as abelhas europeias. Além disso, elas são conhecidas por perseguir pessoas por até um quarto de milha. No entanto, essa alta taxa de mortalidade não se deve ao fato de que as abelhas africanizadas possuem um veneno mais potente, mas sim ao fato de atacarem em grandes números, com relatos de enxames chegando a impressionantes 800.000 abelhas. Agora, quantas picadas uma pessoa pode suportar antes que o pior aconteça? A pessoa média pode tolerar cerca de 10 picadas por cada quilo de seu peso corporal. Isso significa que, desconsiderando uma reação alérgica, um adulto pode suportar aproximadamente 1.000 picadas, enquanto uma criança pode tolerar até 500. Portanto, contra 800.000 abelhas africanizadas, menos de 0,2% do enxame seria suficiente para causar um grande problema. Diferença entre abelhas e vespas. Não poderíamos falar sobre abelhas, os doadores de mel da natureza, sem mencionar as vespas,
que são um pouco diferentes. Ao contrário das abelhas, as vespas não possuem ferrões com ganchos, o que significa que podem picar várias vezes sem risco de morrer. No entanto, enquanto as picadas de abelha e vespa podem parecer semelhantes, elas contêm conjuntos de toxinas totalmente diferentes. Para medir isso, usamos a escala de pH, que classifica uma substância de 0 a 14, dependendo de sua acidez. O pH 0 é totalmente ácido, como o ácido de bateria, e o 14 é totalmente alcalino, como o desentupidor. A água, por exemplo, é neutra, com um pH de 7. As picadas de abelha têm um pH entre 4,5 e 5,5, o que as torna ligeiramente ácidas, enquanto as picadas de vespa têm um pH entre 6,8 e 6,9, sendo um pouco mais alcalinas. Isso significa que as picadas de abelha são semelhantes ao suco de tomate e cerveja em acidez, enquanto as picadas de vespa são parecidas com a saliva, leite e urina em alcalinidade. Vespas e hornets. As vespas e hornets têm diferenças notáveis. Embora as hornets sejam tecnicamente um tipo de vespa, elas são muito maiores do que a vespa média e têm uma classificação própria. Em geral, as hornets são um pouco mais amigáveis do que as vespas, mas quando se tornam agressivas, suas picadas são muito mais dolorosas devido ao alto teor de acetilcolina em seu veneno, um potente estimulante da dor. As hornets podem crescer até 2 centímetros, e por isso, podem ser infectadas por parasitas chamados *Cenos Moultoni asterisco, que vivem dentro do corpo das hornets. Esses parasitas fazem com que as hornets alterem drasticamente seu comportamento para se encontrar com outras hornets infectadas para que os parasitas possam se reproduzir. O parasita macho deixa a hornet hospedeira e se dirige a uma hornet que hospeda uma fêmea. Hornets infectadas com o parasita macho acabam morrendo. Ovipositores. Agora, o que chamamos de ferrão das abelhas é na verdade o ovipositor. O ovipositor é um órgão em forma de tubo usado por alguns organismos femininos, particularmente insetos, para ajudar a posicionar seus ovos. O ovipositor é projetado para preparar o espaço para um ovo e, em seguida, transmiti-lo antes de anexá-lo a uma superfície. Portanto, o que chamamos de ferrões das abelhas, vespas, hornets e formigas são na verdade ovipositores modificados. No caso das abelhas, os ovipositores são modificados com glândulas de veneno. As rainhas, que são as únicas reprodutoras na colônia na maioria dos casos, têm ovipositores diferentes dos das abelhas operárias. Ovipositores das abelhas rainhas. O ovipositor de uma abelha rainha é menor, mais liso e sem ganchos, o que o torna mais adequado para a postura de ovos. Isso é crucial, já que uma rainha saudável pode botar até 3.000 ovos por dia no auge. No entanto, quando uma rainha encontra outra rainha, o ovipositor é usado como ferrão, e ocorre uma luta até a morte, estilo Iglander, porque só pode haver uma. As abelhas operárias também podem usar seus ovipositores para sua função tradicional. Se uma colmeia fica sem rainha, as feromônios que a rainha libera para impedir o desenvolvimento das ovários em outras abelhas fêmeas cessam. Isso faz com que os corpos das abelhas desenvolvam os órgãos necessários para a reprodução. No entanto, se uma abelha operária tentar botar ovos enquanto a rainha ainda está viva, um conflito ocorrerá. Parece que só há espaço na colmeia para uma rainha. Inimigos dos elefantes. Você pode ter ouvido que elefantes têm um medo hilariante de ratos. Bem, o veredito ainda está em aberto sobre isso, mas há outro animal que definitivamente assombra os pesadelos dos elefantes, as abelhas. Por mais inacreditável que pareça, o maior animal terrestre do mundo reage de forma selvagem a esses pequenos insetos. Embora a pele humana seja penetrável para as abelhas, a pele de elefante é tão dura que não deixa marcas. O que as abelhas podem fazer é atacar partes mais sensíveis do elefante, como a tromba, a boca e os olhos, em enxames massivos, causando grande dor. Elefantes são tão grandes que geralmente não têm predadores naturais e não estão acostumados a esse tipo de invasão aterrorizante. Tamanha é a reação que os conservacionistas utilizam esse medo para proteger os elefantes de caçadores e fazendeiros. Pesquisadores e defensores recomendam que os fazendeiros cercam suas terras com colmeias para manter os elefantes afastados, e isso funciona em impressionantes 80% dos casos. A única condição é que os fazendeiros precisam usar abelhas reais.
Apesar do medo irracional, elefantes têm os maiores cérebros de qualquer animal terrestre, contendo tantos neurônios quanto o cérebro humano. Isso significa que eles são inteligentes o suficiente para distinguir entre uma colmeia vazia e uma ativa. Em alguns casos, onde apenas o som das abelhas era reproduzido, os elefantes rapidamente perceberam que a ameaça não era real. Agora, esses são alguns cérebros gigantes. Terapia com abelhas. Você pensaria que, após tudo o que aprendemos, a maioria das pessoas se afastaria de uma picada de abelha. Bem, se esse é o seu pensamento, você está em uma surpresa, porque algumas pessoas acham que isso é benéfico. Estou falando de apiterapia, também conhecida como terapia com veneno de abelha, que é o nome dado aos tratamentos médicos administrados por meio de picadas de abelha. A terapia com veneno de abelha pode envolver a aplicação de até 40 picadas em uma única sessão. O gelo é usado durante o tratamento para anestesiar a pele e reduzir a dor. A justificativa por trás da apiterapia é que as picadas de abelha causam inflamação e, portanto, desencadeiam uma resposta anti-inflamatória no corpo. Isso poderia potencialmente beneficiar pessoas com condições musculares como a esclerose múltipla. Mas outras pessoas simplesmente gostam porque onde há uma moda de saúde maluca, há um grupo de pessoas ainda mais malucas passando pelo tratamento. Em 2005, um ensaio clínico comparou pessoas com esclerose múltipla que receberam terapia com veneno de abelha toda semana com aquelas que não receberam tratamento. Após 24 semanas medindo elementos como fadiga e qualidade de vida, os resultados foram claros. E, por favor, uma bateria de tambores, música de tambor, não houve diferença alguma entre os dois grupos. Bem, ainda bem que ninguém contou isso a Gwyneth Paltrow ainda. Quem diria que havia tanto por trás de uma única picada de abelha? Já foi picado por uma vez, ou tem alguma história incrível de uma picada? Conte-me nos comentários abaixo, e obrigado por assistir.